Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de matemática. Eu espero que todos vocês e seus familiares estejam bem, todo mundo se cuidando muito. Espero também que estejam estudando bastante, acompanhando todas as aulas que estou enviando e disponibilizando lá no canal da escola. Entendido? Então, pessoal, na aula de hoje nós continuaremos no capítulo 5, triângulos e quadriláteros. Na última semana, nós trabalhamos a segunda parte do conteúdo do capítulo. Nós começamos a estudar os quadriláteros e suas características. Nós vimos que os quadriláteros eles são polígonos, né, simples que possuem quatro lados, como o próprio nome diz, né, quadriláteros vem de quatro lados. E vimos também algumas características básicas relacionadas aos seus lados e também às suas diagonais. Nós comprovamos também que a soma dos seus ângulos internos é sempre igual a 360 graus, vocês se lembram disso? Então, pessoal, na aula de hoje nós estudaremos as características de alguns quadriláteros bastante especiais. Veremos hoje os paralelogramos especiais. Então, bora lá na página 52, pessoal. Vamos começar. Nós estamos falando de paralelogramos, não é? Primeiro, pessoal, o que seria um paralelogramo? Nós já estudamos isso na aula passada. Um paralelogramo, ele é um polígono de quatro lados, cujos lados opostos são paralelos. Então, por consequência, tem ângulos opostos e lados congruentes. Ou seja, pessoal, se eu comparar lados opostos de um paralelogramo, eles sempre devem ter a mesma medida. Aqui no livro de vocês, né, na apostila de vocês, nós temos alguns paralelogramos. Eu vou utilizar eles como exemplo, e depois nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo em cada um deles. Eu acabei de falar algumas das propriedades do paralelogramos. Nós vimos que eles têm pares de lados congruentes. Ou seja, pessoal, eu tenho aqui um paralelogramo. Se eu estou analisando este lado aqui, ele tem que ter a mesma medida do lado oposto dele. Essa é uma das propriedades dos paralelogramos. Da mesma forma que este lado aqui tem que ter a mesma medida do lado oposto dele. A outra propriedade do paralelogramo. Beleza, pessoal? Nós vimos também que se eu comparar ângulos opostos de um paralelogramo, também devemos ter uma relação de congruência. Ou seja, pessoal, se eu pegar esse vértice aqui, ó, que eu tenho esse ângulo H, ele tem que ter a mesma medida que o ângulo do vértice contrário a ele. Ou seja, os dois aqui têm que ter a mesma medida. Isso vale para qualquer quadrilátero, pessoal, não só os paralelogramos, perdão, somente para os paralelogramos. Ou seja, se eu tenho aqui, pessoal, o ângulo L tem que ser igual ao ângulo N. Da mesma forma aqui, pessoal, que esse ângulo E tem que ter a mesma medida que o ângulo G. Da mesma forma que esse ângulo O tem que ter a mesma medida do ângulo M. Então, pessoal, toda vez que nós tivermos paralelogramos, os ângulos opostos são congruentes. E da mesma forma, os lados opostos também são congruentes. Essa é a principal característica de um paralelogramo, né? Nós vimos também outra propriedade importante. Nós vimos que um paralelogramo, as diagonais se encontram no ponto médio delas. Ou seja, se eu traçar as diagonais aqui, pessoal, de todos os paralelogramos que a gente tem, eu estou utilizando esses paralelogramos que estão aqui na figura para facilitar. Tá, pessoal? Se eu tracejar as diagonais, sempre o ponto de encontro delas será no ponto médio. Ou seja, pessoal, aqui, ó, por exemplo, neste quadrado, esse ponto de encontro é no ponto médio. Então, eu posso falar que este lado aqui tem a mesma medida que este lado, esse segmento. Da mesma forma que esse segmento aqui tem a mesma medida que este segmento. Ou seja, pessoal, em um paralelogramo, quando nós tracejamos duas diagonais, o ponto de encontro delas, que será no centro, né, do paralelogramo, vai dividir as minhas diagonais em duas partes iguais. Porque o ponto médio ele divide em duas partes iguais. Beleza, pessoal? Já fizemos uma introduçãozinha sobre os paralelogramos que vimos na aula passada e vai ser interessante para essa aula de agora. Então, ó, os paralelogramos, pessoal, especiais, eles podem ser classificados em diferentes tipos. O que nós iremos estudar hoje serão os seguintes paralelogramos que vocês conhecem muito bem. Nós vamos estudar aqui, ó, o retângulo, vamos estudar o losango e vamos estudar o quadrado. Estes serão os nossos paralelogramos especiais. Beleza, pessoal? Vamos analisar cada um destes paralelogramos e tentar tirar algumas propriedades. Vamos começar aqui pelo retângulo primeiramente. Vamos falar aqui, pessoal, eu esqueci de mencionar as propriedades de cada um deles. Ó, o retângulo,
Ele é um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos, ou seja, todos os seus ângulos são iguais a 90 graus. O losango, ele tem todos os lados congruentes, ou seja, pessoal, todos os lados de um losango têm a mesma medida. Tudo bem? E o quadrado, ele é um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos, ou seja, todos eles valem 90 graus. Está vendo aqui, pessoal, esse símbolo de 90 graus. E além disso, nós temos que os 4 lados são congruentes, ou seja, todos os seus lados têm a mesma medida. A gente já sabia disso, né, pessoal? Que um quadrado ele tem todos os seus lados iguais. Então, essas serão as características que nós vamos analisar em cada um deles. Beleza, pessoal? No retângulo aqui, como eu já disse, a característica principal dele é que seus ângulos internos são todos iguais a 90 graus. Mas nós não temos nada em relação aos seus lados. Beleza, pessoal? Então, vamos analisar algumas características do retângulo. Ó. Nós teremos o seguinte, pessoal. Os ângulos BAD e CDA são congruentes, pois ambos medem 90 graus. Ou seja, o que a gente fez aqui, pessoal? A gente tracejou as nossas diagonais desse retângulo, e agora a gente está analisando os seguintes ângulos. Olha, esse ângulo que é o BAD, tudo bem? Que no caso seria o ângulo do vértice A. E também nós estamos analisando o ângulo do CDA. Tudo bem, ó? Estou analisando aqui, pessoal, este ângulo, que seria o ângulo do vértice D. Os dois têm 90 graus, não tem? Ó, aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 90 graus. Então, os dois eles são congruentes. A gente vai utilizar essas medidas aqui, pessoal, para caracterizar uma outra propriedade do retângulo, beleza? Agora nós temos uma outra característica que é o seguinte, pessoal. O lado AD ele é comum aos 2 triângulos que a gente vai separar. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos separar esse triângulo, esse retângulo em 2 triângulos diferentes. Ó, nós vamos separar aqui, ó, deste triângulo BAD, tudo bem? Eu tenho aqui um triângulo que eu vou recortar, tá, pessoal? E da mesma forma, eu vou pegar um outro triângulo, que é o triângulo CDA. Tudo bem? Que é esse triângulo formado pelos vértices CDA. Então, pessoal, se a gente analisar, este lado aqui, AD, ele é comum nos 2 triângulos que a gente desenhou agora. Então, vamos guardar essa informação. E temos também, pessoal, que AB é congruente a ADC. Ó, aqui ó, nós temos que este lado aqui é congruente a este lado. Propriedade principal dos paralelogramos. Nós temos pares de lados congruentes e paralelos. Tudo bem? Temos aqui, então, ó, que este lado, AB, ele é paralelo ao lado DC. Beleza, pessoal? Agora nós vamos fazer o seguinte, para analisarmos uma propriedade específica do retângulo, vamos fazer essa estratégia que eu já mencionei. Nós vamos pegar aquele retângulo que vimos no slide anterior e vamos dividi-lo em 2 triângulos da seguinte maneira. Nós temos aqui o triângulo BAD, que é o triângulo feito por uma das diagonais, não é isso, pessoal? E eu tenho um triângulo CDA, ou ADC, que é o triângulo feito pela outra diagonal do retângulo. Tudo bem? Então, nós temos aqui 2 triângulos. Agora que fizemos isso, vamos responder as perguntinhas do livro, pessoal. Primeira perguntinha que nós temos aqui, ó. Os triângulos ABC e DCA são congruentes? Será, pessoal, que esses 2 triângulos que a gente analisou aqui, eles têm todos os seus ângulos internos iguais e todos os seus lados iguais? Lembra que nós vimos os casos de congruência de triângulos? Então, a gente vai utilizar eles agora. Vamos analisar aqui, pessoal. Vocês podem ver que este lado AD é comum para os 2 triângulos, não é isso? Então, eu posso falar que, ó, pessoal, que este lado aqui, ele é congruente a este. Nós vimos aqui, pessoal, que este ângulo do vértice D e do vértice A, eles também são iguais, não é isso? Então, ó, nós já temos uma outra relação de congruência. E nós vimos também que lados opostos de um paralelogramo têm a mesma medida. Então, quer dizer que AB é congruente a DC. Olha aqui, pessoal, eu tenho o seguinte caso. Eu tenho lados iguais, ângulos iguais e lados iguais. Qual o caso que é esse, pessoal? Nós já estudamos, né? Nós vemos aqui ó, que quando dois triângulos têm lado, ângulo e lado congruentes, nós já podemos falar que eles são congruentes. Então, pessoal, esses 2 triângulos que estamos analisando aqui, podemos falar o seguinte, que pelo caso L a L, eles são congruentes. Quer dizer, então, que eles são congruentes, pessoal? Quer dizer que o ângulo aqui que nós podemos ver no vértice D aqui, vai ser igual a este ângulo que nós podemos ver aqui no vértice A.
E também que o ângulo que nós temos aqui no vértice B vai ser igual a esse ângulo que nós temos aqui no vértice C. Tudo bem? Porque eles têm todos os seus ângulos iguais. Não era isso que nós tínhamos para relações de congruência? E temos também que o quê, pessoal? Nós já descobrimos que este lado era igual a este, tem a mesma medida que esse, é congruente a este. Vimos que este lado aqui é congruente a este. Então, se os dois triângulos já são congruentes que nós definimos, eu posso falar, pessoal, que este lado aqui, ele é congruente a este. Olha que interessante, pessoal. Descobrimos também que as diagonais, elas têm a mesma medida. Porque eu acabei de falar que o lado DB deste triângulo, que é a diagonal que a gente viu, tem a mesma medida que este lado AC do nosso outro triângulo. Então, descobrimos que os dois têm a mesma medida. Então, a próxima perguntinha é o seguinte: qual que é a relação entre as medidas das diagonais do retângulo ABCD? Podemos falar que as diagonais do retângulo são congruentes, ou seja, AC, que seria essa diagonal aqui, né, pessoal? Ela tem a mesma medida que essa outra diagonal. Essa é uma das características de um retângulo. Então, todo retângulo ele vai ter duas diagonais com as mesmas medidas. Sendo assim, pessoal, nós podemos concluir que as diagonais de um retângulo têm a mesma medida. Beleza, pessoal? Então, ó, retângulo, quais são as propriedades do retângulo? Lados opostos paralelos, não é isso, pessoal? Dois pares de lados opostos paralelos com medidas diferentes, né? Mas os lados, eles têm, opostos paralelos têm a mesma medida. E nós vimos também que os ângulos internos são iguais a 90 graus. Agora nós temos uma outra propriedade, que é o seguinte, que as diagonais têm a mesma medida. Beleza, pessoal? Agora vamos para o próximo paralelogramo especial, que é o losango. Qual que é a principal característica de losango? Vamos lá voltar na nossa tabelinha. Olha, o losango, ele é um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Ou seja, pessoal, o losango ele tem todos os seus lados iguais. Então, eu posso falar que o quê, pessoal? Que este lado EF é igual a esse lado FG, que é igual a esse lado GH, que é igual a este lado EH. Todos têm a mesma medida. Então, beleza, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar a mesma estratégia do retângulo que nós vimos. Nós desenhamos sobre um losango duas diagonais passando pelos vértices opostos. Vocês estão vendo as diagonais aqui, né, pessoal? Elas se encontrando no ponto médio do paralelogramo, né, do losango. Tudo bem, pessoal? O que nós aprendemos? Olha, que quando nós temos duas diagonais, elas sempre vão se encontrar em pontos médios. Então, quer dizer que este lado aqui tem que ser igual a este, e este lado aqui, que nós temos aqui, tem que ser igual a este. Tudo bem? A gente vai guardar um pouco essa informação. Tudo bem? Nós vimos que a característica principal do losango é que ele tem os seus lados congruentes. Sendo assim, podemos falar que os lados EF, FG, GH e HG têm a mesma medida. Não se esqueçam disso, tá, pessoal? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos separar somente essa parte de cima do losango. Tudo bem? Para a gente fazer as nossas relações de congruência. Temos aqui, pessoal, separamos essa parte de cima do losango e depois cortamos ela em dois triângulos. Vamos analisar separadamente cada uma das características desses dois triângulos? Será que eles são congruentes? Será que esses dois triângulos são iguais? Vamos analisar, pessoal. Podemos ver aqui que pela propriedade principal do losango, EF é igual a GF. É congruente os dois lados. É verdade, pessoal? Nós já tínhamos visto, né? Nós falamos que todos estes lados, eles são congruentes. Então, eu posso falar que EF é congruente a FG. Tá certo, né, pessoal? Está certo, né? Temos aqui, então, a nossa primeira relação. Agora, vamos analisar outra relação aqui, pessoal. Vocês podem ver que o lado FM, ele é comum nos dois triângulos que nós separamos? Aqui nós temos dois lados que são comuns nos dois triângulos. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então, ó, nós temos que o lado FM é comum aos dois triângulos. Já descobrimos dois lados que são congruentes, né, pessoal? A gente tem que transformar em alguns daqueles casos de congruência que nós vimos. E temos também, pessoal, que EM é igual a GM. Por quê, pessoal? Quando eu tenho uma diagonal que encontra com outra diagonal, eu separo as diagonais em um ponto médio dessa diagonal. Então, eu posso falar, pessoal, que este lado aqui, que foi separado pela outra diagonal, ele é congruente a este lado, porque eu dividi essa minha diagonal em dois quando eu cortei ela no meio. Então, pessoal, eu tenho agora uma relação seguinte, ó. Eu tenho lados que são iguais, outro lado que é igual,
e o outro lado que é igual. Ou seja, eu tenho um caso onde nós temos lado, lado, lado que são congruentes. O que nós podemos afirmar quando temos algo assim, pessoal? Significa que os triângulos que nós estamos vendo, eles são congruentes. Então, eu posso falar, pessoal, que esse triângulo aqui, ó, ele é congruente a este aqui. Tudo bem? Se nós pegássemos estes dois triângulos para fazer as nossas relações, daria o mesmo resultado. Então, nós podemos falar o seguinte, pessoal, que quando eu corto duas diagonais de um losango, eu separo em três triângulos iguais. Esse triângulo é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Tudo bem, pessoal? Se eu separei esse losango em quatro triângulos iguais, eu posso falar que os seus ângulos aqui, por exemplo, este é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Aqui, pessoal, se eu conseguir fechar, forma 360 graus, não é isso? Então, eu tenho aqui, pessoal, 360 dividido por 4 ângulos iguais. 360 dividido por 4 dá 90 graus. Então, eu posso afirmar, pessoal, que este ângulo que faz o encontro das diagonais em um losango sempre será 90 graus. Quer dizer, então, que as diagonais de um losango, elas são sempre perpendiculares entre si. Se eu analisar esse ângulo aqui, pessoal, ele é 90 graus. Pode ter certeza. Se você analisar este ângulo aqui, também vai ser igual a 90 graus. Da mesma forma que este ângulo aqui do triângulo de baixo também vai ser 90 graus. E aqui também vai ser 90 graus. Se eu somar tudo, ó, 90 mais 90 mais 90 mais 90, dá 360 graus. Quer dizer, então, que nós temos a nossa relação de uma volta completa feita. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Se vocês tiverem, é só mandar mensagem para mim que eu respondo assim que puder. Beleza, pessoal? Agora vamos para o último paralelogramo especial. Aqui nós temos o quadrado, que ele possui as seguintes características. Ó. Quais são as características do quadrado? Ele é um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos e os 4 lados congruentes. Ou seja, pessoal, além de ter todos os lados iguais, igual o losango, ele tem todos os seus ângulos iguais a 90 graus, igual o retângulo. Então, a gente está analisando aqui meio que uma mistura, né, pessoal? Ele tem as propriedades tanto do retângulo quanto do losango. O quadrado dele é um pouco diferente. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Explique por que todo quadrado é um retângulo. Nós podemos ver, pessoal, qual era a característica do retângulo? Dois pares de lados que congruentes, né? Não é isso, pessoal? Se eu pegar este lado aqui, tem que ser igual a este lado. E também, este lado aqui tem que ser igual a este. Tudo bem? Nós temos aqui a característica do retângulo. E a característica principal é que todos os seus ângulos internos são iguais a 90 graus. Em um quadrado, todos os ângulos são 90 graus. Então, a gente pode falar o seguinte, pessoal, que todo quadrado é um retângulo porque todos os ângulos internos são retos. E por que todo quadrado é um losango? Todo quadrado é um losango, pessoal, porque a característica do losango era que o quê? Que todos os seus lados são congruentes, ou seja, todos os seus lados têm a mesma medida. Nós sabemos que a característica do quadrado é que também que todos os seus lados são congruentes. Então, o quadrado, além de ser um retângulo, ele é um losango. Tudo bem, pessoal? E se ele é um retângulo e um losango, ele obedece a essas duas características que a gente acabou de analisar. Então, pessoal, as diagonais de um quadrado têm sempre a mesma medida. Não foi isso que a gente descobriu no retângulo? Quer dizer, então, que se eu pegar aqui, ó, essa diagonal tem a mesma medida que esta diagonal. E nós vimos também que o quê, pessoal? Que pelo losango, quando eu tenho lados iguais, significa que as diagonais elas fazem 90 graus entre si. Então, aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Aqui também é 90 graus. E aqui também é 90 graus. Beleza, pessoal? E por hoje é só. Vamos encerrando a aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né, compreendido o conteúdo. E qualquer coisa é só mandar mensagem que eu responderei assim que puder. Tenha uma ótima semana de estudos, pessoal. Tchau, tchau.